Sejam bem-vindos de volta. Na aula de hoje, vamos falar sobre uma técnica chamada Análise de Componentes Principais, ou abreviadamente PCA. O PCA, ou Análise de Componentes Principais, é uma técnica de análise de dados para redução de dimensionalidade. Vamos ver que dimensão a gente quer reduzir. A gente está falando de matrizes estatísticas, né? Onde as linhas correspondem a diferentes observações ou instâncias e as colunas correspondem a diferentes variáveis. Então, uma matriz M por N pode ser pensada como M instâncias e para cada instância é representado por um vetor de tamanho N. Que dimensão eu quero reduzir aqui? Não faz sentido reduzir o número de observações, né? Assim, até poderia fazer, mas, em geral, o que a gente quer fazer é representar essas M instâncias com um conjunto menor de variáveis, que não são necessariamente as variáveis originais, de maneira a obter uma matriz um pouco com menos colunas. Então, a gente tem que, através do PCA, eu vou ter uma nova matriz de M instâncias e K colunas. Essas colunas vão ser chamadas componentes principais, e a ideia é que K seja muito menor do que N. Então, o PCA transforma um conjunto de variáveis que a gente vai ver que podem ser possivelmente correlacionadas, e esse conjunto pode ser tamanho 100 ou tamanho 1000, podem ser muitas variáveis, e um conjunto menor de variáveis, por exemplo, 10, que são chamadas componentes principais. Mas para que o PCA é usado? Duas aplicações muito importantes são visualização de dados, quando você tem um conjunto de dados de alta dimensionalidade, ou seja, de muitas colunas, normalmente é o primeiro passo realizado para analisá-lo. Você quer, de alguma forma, gerar representações 2D ou 3D desses dados, e uma maneira de obter, né, essa transformação da matriz é através do PCA. E com isso você consegue plotar e entender como é que esses dados estão distribuídos. Uma segunda aplicação é acelerar o treinamento de modelos de aprendizado de máquina. Em geral, o tempo de treinamento desses modelos escala com o número de variáveis do seu conjunto de dados. Então, quando a gente reduz esse número de variáveis, a gente acelera esse treinamento. Além disso, os resultados podem, inclusive, melhorar com essas representações obtidas pelo PCA. Então, vamos ver, de maneira geral, como o PCA funciona. O PCA transforma o espaço vetorial original, onde estão os dados, de maneira a reduzir a dimensionalidade de grandes conjuntos de dados, né? Principalmente quando você tem muitas colunas. E ele faz isso usando projeções, né? A gente vai ver que a gente projeta os dados em um outro espaço. Os dados originais eles têm muitas variáveis, né? E aí, fazendo essa projeção num espaço de menor dimensionalidade, ou seja, que tem poucas variáveis, a gente, às vezes, consegue interpretar mais facilmente a proximidade dos pontos nesse outro espaço. É possível, através do PCA, encontrar tendências, padrões e outliers, né, que são anomalias, como a gente falou na aula anterior. Vamos ver agora alguns exemplos. Vamos pensar num conjunto de dados de automóveis, onde o vetor xi representa o iésimo automóvel. A gente tem M automóveis e esses vetores aqui juntos, né, formam esse meu conjunto de dados. Uma coisa que é importante falar, né, que até então a gente tinha se referido a vetores como sendo vetores coluna. No entanto, quando a gente estiver falando de dados, né, os dados normalmente são representados como linhas. Então, essa minha matriz aqui, ela vai ter M linhas, né? E vamos ver aqui, se a gente disser que o x pertence ao Rn, ela vai ter N colunas. Tá? Cada coluna corresponde a um atributo, por exemplo, velocidade máxima, raio de giro, etc.
Suponha que entre esses atributos a gente tenha velocidade máxima em km por hora e um outro atributo seja velocidade máxima em milhas por hora. Esses atributos são linearmente dependentes ou quase linearmente dependentes se você considerar possíveis erros de arredondamento. Ou seja, tem uma coluna aí que é completamente redundante, né? Os dados eles não estão realmente no RN. A gente pode pensar neles como estando em um espaço de n-1 dimensões. A partir de n-1 atributos, eu consigo determinar um atributo, né, que tenha ficado do lado de fora. Como é que a gente faz para detectar redundância automaticamente, né? Aqui, se a gente olhar, né, para a definição dos atributos, a gente conseguiria identificar, bom, beleza, velocidade máxima em km por hora e milhas por hora é redundante. Mas, de maneira geral, como é que a gente pega um dataset que não tem nomes nas colunas e identifica essa redundância? Antes de responder a pergunta, vamos considerar um outro exemplo. Agora a gente tem pilotos de helicóptero de controle remoto, drones, por exemplo. E aí agora eu tenho duas variáveis, tá? Associadas a cada observação I. A gente tem x1, que é a medida da habilidade do piloto I, e x2 é a medida de quanto ele gosta de voar. Tá? Essa medida de quanto ele gosta de voar pode ser arbitrária, né? Pode ser uma nota que ele deu de 1 a 10. Tá? E a medida da habilidade pode ser baseada em algum teste, alguma coisa assim. Suponha que apenas os pilotos que treinam bastante, que são aqueles que realmente gostam de voar, vamos dizer que eles fazem isso aqui por hobby, né? Eles se tornam bons pilotos. Logo, a gente pode observar que x1 e x2 estão fortemente correlacionados, né? O piloto que gosta de voar, ele vai passar um tempão fazendo aquilo e, como resultado, né, ele vai ter uma grande habilidade para pilotar esses drones. E aí a gente, usando essas duas variáveis, né, como parte do meu conjunto de dados, a gente pode conjecturar que os dados estão em uma espécie de diagonal, né, com apenas um pouco de ruído saindo do eixo. Poderia ser um gráfico como esse aqui, certo? x1, x2, x1 é habilidade, x2 é o quanto ele gosta de voar, e aí a gente tem alguma coisa assim, né? Claramente, essa direção aqui, ela captura uma variação muito maior dos dados, né, do que essa daqui. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que se você projetar os dados ao longo desse vetor U1, tá? E aí você calcular a variância, vendo a distância, né, dos pontos em relação à média, a gente vai ver que essa variância é muito maior do que a variância nesse eixo aqui. Nesse eixo, os pontos estão muito mais próximos da média. Nesse eixo, as projeções dos pontos estão muito mais próximas da média. Como é que a gente faz para determinar essa direção que tem a maior variância? Observa que eu poderia simplesmente usar essa direção como um resumo do meu conjunto de dados. Certo? Essa direção U2 ela é praticamente inútil, né? Porque ela não captura muita variação. Vamos ver agora mais um exemplo usando um dos datasets mais famosos que existem, que é o dataset IRIS. Esse conjunto de dados contém 150 observações, sendo 50 de cada uma de 3 espécies de plantas diferentes pertencentes à família Iris, que são Iris setosa, Iris versicolor e Iris virginica. Para cada uma dessas espécies, pegou-se 50 exemplares de planta e mediu-se 4 atributos: comprimento da pétala, largura da pétala, comprimento da sépola e largura da sépola, que não está sendo mostrado aqui. A partir desses 3 atributos, eu consigo gerar um gráfico 3D como esse, onde cada ponto representa um exemplar. E aí eu pintei, colori os pontos segundo a espécie. Com isso a gente consegue observar que a setosa é a espécie mais diferente dessas 3, e ao passo que versicolor e virginica têm uma certa interseção, né, em relação aos atributos, a esses atributos. Então, se eu tiver um ponto aqui que não está colorido, fica difícil eu classificá-lo, né, como versicolor ou virginica. Mas se eu tiver um ponto aqui, é bem provável que ele seja setosa.
Embora a gente esteja usando 3 atributos, dá para ver que eles têm uma certa correlação. Isso indica, né, que talvez exista um plano aqui, ou um subespaço de dimensão menor, tal que, projetando-se os pontos nesse plano, a gente tenha uma boa aproximação da posição em que esses pontos se encontram. E o que o PCA vai fazer para a gente é justamente encontrar esse plano. Aqui tem mais um exemplo de dataset. Esse acho que é um dataset real de carros, né? Onde a gente tem a potência, o tempo que ele leva para ir de 0 a 60 milhas por hora e a milhagem, né? O desempenho em termos de consumo do carro, né? Quantas milhas ele faz por cada galão de gasolina. E aí a gente vê que os pontos eles estão distribuídos de uma certa forma, né? Mas que tem uma correlação entre as variáveis, né? Você tem, quando você olha aqui para essas duas variáveis, né? Que são a potência e o gas mileage, né? Que é o desempenho, eficiência, né? A gente vê que tem uma correlação. Quanto maior a potência, né? Maior o desempenho aqui também do carro, tá? Então, será que a gente consegue capturar... será que a dimensão será que o eixo que mais captura a variação dos dados é alguma coisa assim? Esse é o tipo de pergunta que a gente está interessado em responder. De maneira um pouco mais geral, o nosso problema é o seguinte: a gente tem um conjunto de dados num RN, né, que está no R3, e a nossa suposição, né, é que existe um espaço vetorial de dimensão menor onde esses dados vivem. E aqui essa figurinha, né, essa nuvem de pontos, lembra um pouco aquela galáxia, né? E claramente se a gente rotacionar isso aqui, né, nessa direção aqui, a gente pode ver uma coisa parecida com um plano, né? Os pontos estão praticamente todos em um mesmo plano. Para entender um pouco melhor esse conjunto de dados, vamos usar uma técnica de visualização que a gente viu na aula anterior. A ideia do pair plot, que são pares de plots, onde em cada plot 2D eu considero apenas duas dos meus atributos. Os atributos da nuvem anterior não tem um nome específico, né? A gente vai chamar de x, y e z. Então, nessa figura aqui, por exemplo, eu tenho as coordenadas x na vertical e as coordenadas y na horizontal. Quando você olha para essas duas variáveis, elas não têm uma correlação muito forte, né? Elas não estão nem numa diagonal crescente, nem numa diagonal decrescente. Por outro lado, quando você considera x e z, a gente consegue ver que os pontos estão ao longo aqui dessa reta, né? Essa reta captura bastante da variação, né? Por outro lado, se a gente olhar para o eixo ortogonal, esse aqui, a gente tem pouca variação ao longo desse eixo aqui. Então, vamos pensar aqui nesse eixo, né? O que é esse vetor? Esse é um vetor do tipo x não nulo, né? Digamos aqui que seja uma constante A, y não interessa, e aqui um vetor z, uma coordenada z não nula. Então, essa reta aqui, né, é formada por todos os vetores alfa vezes o vetor, alfa é um escalar, né, vezes o vetor A0b. Tá? Então, essa aqui é essa reta, para todo alfa pertence a R. A gente pode escrever isso aqui também como sendo x dividido por A menos z dividido por B. Isso aqui tem que ser igual a zero. Você pode ver que se substituir x por A e z por B, isso aqui vai dar zero. Tá? Ou, eliminando o denominador, a gente teria bx menos az igual a zero. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente esse aqui, né, essa reta, vai ser um dos eixos encontrados pelo meu PCA, pela minha análise de componentes principais, porque ele captura uma boa parte da variação dos dados. Né? Quando a gente considera y e z, talvez tenha alguma coisa aqui, né? Uma reta aqui, né?
então que capture um pouco da variação, né? Mas o que a gente vai fazer, o que a gente está interessado em saber é se essa reta aqui, né, vai aparecer no PCA. Rodando os eixos com cuidado, a gente vê que a nossa nuvem de pontos ela fica assim como essa figura da esquerda. Ou seja, embora os pontos estejam no R3, eles vivem praticamente num espaço de dimensão 2. O que o PCA vai fazer quando a gente pega uma matriz n por 3 e transforma numa matriz n por 2, é essencialmente encontrar esse plano aqui. E as componentes principais são vetores ortogonais que formam esse plano. A primeira componente principal ela vai ser aquela que captura a maior parte da variação. Então a gente pode ver que a maior parte da variação ela está nessa direção aqui, certo? Se a gente projetar os pontos nessa reta, aqui, a gente vai ter uma variância muito grande, né, dos valores. E em seguida, né, a reta, o vetor ortogonal a esse vetor verde, que mais captura a variância, vai ser esse aqui, certo? Porque a gente quase não tem variação aqui subindo. Então, se a gente fosse pegar agora o terceiro e último componente principal, ele teria que ser perpendicular, né, ortogonal a esses dois vetores simultaneamente. Então, seria alguma coisa assim. Os vetores verde e azul juntos formam esse plano cinza, que é o que a gente obtém com o PCA. Mostrando agora em imagens estáticas aquilo que você vai encontrar no link, a gente tem a nuvem de pontos, os componentes principais, né? Esse aqui é o primeiro componente principal, esse é o segundo componente principal, que juntos, né, formam esse plano. E se você rotacionar essa figura, os eixos dessa figura, você vai basicamente esconder o plano, né? Ele vai ficar aqui paralelo ao seu eixo de visão. E aí a gente consegue ver só a componente principal dele. Então, qual foi a ideia que a gente acabou de ver? A gente tinha pontos no R3, mas esses pontos parecem viver num espaço de dimensão menor, num plano bidimensional. A princípio, esse plano não está alinhado com os eixos coordenados, né? O eixo X, eixo Y, eixo Z. E a ideia é rotacionar esses eixos de maneira a obter um novo sistema de coordenadas, onde a gente consegue usar apenas duas coordenadas para representar os pontos. Então, a gente aproxima, né? Na verdade, a gente não está aproximando a matriz original, mas está obtendo uma representação aproximada, onde eu preciso de menos atributos, né? Menos colunas. O plano obtido através do PCA, né, através das duas primeiras componentes principais do PCA, ele é torto com relação ao sistema cartesiano da figura, né? Ele não está alinhado com os eixos x, y e z. Nesse novo sistema, né, nesse novo sistema de coordenadas, a gente pode representar cada ponto de forma aproximada usando só as coordenadas em relação aos eixos, aos vetores verde e azul. A gente vai ignorar a coordenada do eixo vermelho. Observa que nem sempre é possível obter uma boa aproximação. Se os eixos x, y e z estivessem completamente descorrelacionados, a gente não conseguiria encontrar um plano, né, que aproxima bem as posições dos pontos em azul. Então, a gente vai precisar verificar quando eu tenho uma boa aproximação e quando eu não tenho. Já já a gente vai ver como fazer isso. Então, a gente viu que o PCA pode ser usado para reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados. Vamos voltar ao exemplo, então, da aula anterior, onde a gente tinha uma música que era representada por 26 descritores, alguns desses eram de tonalidade e outros de timbre. Aqui está X pertence ao R36, mas deveria ser R26. Mas a pergunta é a seguinte, será que realmente a gente precisa de 26 descritores para representar cada música? Ou será que o universo musical
pode ser representado por um número bem menor de escritores, por exemplo, 5. Será que isso seria suficiente? Então, como é que a gente faz para ir de um espaço de 26 dimensões para um espaço de 5 dimensões? Nota que não é um espaço qualquer de 5 dimensões. Eu quero obter um espaço que aproxima, né, as posições dos pontos no espaço original. No espaço original, cada música é representada por um vetor x no R26. O que o PCA vai fazer é uma transformação, que pode ser pensada como uma função matemática f, que leva um vetor x do R26 ao vetor y no R5. Esse vetor é bem mais simples, né? Tem uma dimensão bem menor do que o vetor x. Na prática, a gente não sabe dizer a priori se vai ser possível reduzir a dimensão da informação no vetor x para um conjunto de dados sem perder a qualidade de representação. Pode ser que isso seja possível para um conjunto de dados, mas que não seja para outro. Se os dados não têm, se os atributos não têm muita correlação, né, essas nuvens elas vão ficar muito dispersas e muito provavelmente a gente não vai ter uma representação boa em baixa dimensionalidade. Mesmo que isso seja possível, como é que a gente faz para dizer quantos componentes principais eu vou precisar? Ou seja, qual a dimensão do subespaço que eu devo utilizar? Nos exemplos anteriores, a gente pensou sempre em planos, né, usando 2 componentes principais, mas pode ser que se eu estiver trabalhando com dados que têm 100 atributos, eu precise de 3 componentes, 5, 10, 40, 120. Como é que a gente faz para responder quantas dimensões eu vou precisar? E eu quero fazer isso de forma automática, sem gastar um segundo do nosso cérebro. Mais do que só automático, eu quero obter a representação ótima. Tá? O que quer dizer representação ótima? Nem que você passe a sua vida inteira tentando, né, gastando muito do seu cérebro, você consiga obter uma representação melhor do que a gente vai ter. E a resposta para essas perguntas está na maneira como o PCA funciona. Um passo fundamental para que o PCA funcione corretamente é centrar os pontos. Isso quer dizer o equivalente a encontrar um centro de massa para esses pontos aqui. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem um vetor x original, tá? E eu vou pensar representar esse vetor x como sendo uma média mais um determinado vetor, né, de deslocamentos em relação à média para cada uma das coordenadas 1, 2 e 3, no caso do R3. A maneira de... esse vetor aqui, obviamente, ele tem que ser x menos μ, né, para que esse μ se cancele e eu obtenha x de volta. Esse vetor x menos μ, eu vou chamar de y. Então, subtraindo-se a média de cada coordenada ou variável, temos um novo vetor y com média 0 em cada coordenada. É como se a gente pegasse aqui, né, essa nuvem de pontos e trouxesse esse ponto aqui para a origem. Né? A origem não está sendo mostrada aqui, né, mas trouxesse para o ponto em que x, y e z são iguais a 0. A etapa de centrar os dados muitas vezes é seguida de uma normalização dos atributos, em que a gente divide cada atributo pelo seu desvio padrão. Combinando essas duas etapas, a gente tem uma descrição mais geral, né, ou completa, do pré-processamento dos dados, que é realizado antes de se executar o PCA. Esse pré-processamento muitas vezes é chamado de Z-normalização. Então, Z-normalizar os dados consiste em fazer esses 4 passos aqui. Primeiro, a gente calcula a média μ, que é a média dos vetores que representam cada uma das instâncias. E a maneira de fazer isso é somando os vetores x, y e dividindo pelo número de vetores m nesse caso. Depois disso, a gente vai subtrair a média μ de cada um dos vetores x, de forma a obter o que a gente chamou no slide anterior de y, tá? Mas digamos que a gente simplesmente armazene esse resultado, né, de xi menos μ em xi. Depois disso, eu vou calcular a variância para cada um dos atributos j. Tá? Como é que eu calculo a variância amostral? Para cada um atributo j, né, eu vou fazer o somatório sobre i de xj de i ao quadrado
e vou dividir isso por n-1. Tá? Isso aqui é a variância amostral. E, finalmente, eu vou pegar cada um dessas variâncias amostrais para cada um dos atributos, vou calcular os desvios padrão. Isso aqui é simplesmente a raiz, né, desse sigma ao quadrado j. E aí eu vou substituir cada xji por xji dividido por sigma i, ou seja, eu vou dividir as colunas que eu obtive aqui no passo 2 pelo desvio padrão de cada coluna. Esses passos 3 e 4 nem sempre são realizados, mas são importantes quando você tem atributos em escalas muito diferentes. Por exemplo, velocidade máxima dada em km por hora e número de assentos de um veículo. Normalmente não vai passar de 7, 8, né? Talvez 12 no caso de vans. Então, quando as escalas são muito diferentes, né, é importante você dividir pelo desvio padrão, por causa daquele problema que a gente já viu antes, né, para que uma dimensão não tenha um peso maior do que a outra. Agora que a gente já sabe como fazer o pré-processamento dos dados, vamos pensar um pouco sobre como calcular o eixo de maior variação, ou seja, a reta que passa pela origem, que captura a maior parte da variação dos dados. O problema, de maneira mais precisa, é encontrar um vetor unitário, tá? Esse vetor unitário vai representar essa reta, que maximiza a variância dos dados projetados em U. Então, aqui, nessa figura da esquerda, eu tenho 5 pontos de dados, 5 pontos representando instâncias, e aí eu poderia desenhar uma reta assim. Como é que ficaria a projeção dos dados, projeção ortogonal sobre essa reta? Ficaria alguma coisa assim. Então, a gente tem aqui as projeções dos pontos sobre essa reta. Claramente, essa não é a reta que maximiza a variância. Essa reta, por outro lado, ela é muito boa. Veja quão distantes, né, esses pontos estão da origem, certo? Eles estão mais distantes aqui do que na outra reta que eu tinha desenhado. Acabei já explicando, né, o que é uma projeção. Nesse caso, os pontos projetados, né, os dados projetados sobre a reta têm muita variação. Agora, nessa outra figura aqui, eles têm claramente pouca variação. Como é que a gente faz para descobrir, então, o melhor vetor U possível? Para isso, a gente vai ter que revisitar projeções ortogonais que vocês viram lá em Gaal. Então, considere W um subespaço do Rn. Se a gente tem o R2, né, o subespaço poderia ser uma reta. No R3 pode ser uma reta, pode ser um plano. E x é um vetor no Rn. Digamos que a gente queira descobrir o vetor xw mais próximo a x, só que dentro desse subespaço W. Tá? Qual é o vetor em W? O vetor xw mais próximo a x. Esse vetor é chamado projeção ortogonal de x em W. Olhando para essa figurinha aqui, a gente vê um subespaço W e um vetor x. Esse xw é o vetor mais próximo a x dentro do subespaço W. Isso equivale a dizer que a diferença entre x e xw, que é um vetor, né, é ortogonal ao subespaço W. Ou seja, ele está no subespaço que é ortogonal ao subespaço W. Vamos denotar esse vetor diferença aqui como sendo xw ortogonal para indicar que ele está no subespaço que é ortogonal a W. Esse vetor ele é x menos xw. Né? Então, a gente pode decompor x, e a gente chama isso de decomposição ortogonal, na sua componente que está em W, mais a sua componente que está no subespaço ortogonal a W. Então, a gente tem que x vai ser esse xw, né? Mais esse xw ortogonal. Lembrando que xw está em W e xw ortogonal está no subespaço ortogonal a W.
Então, a gente chega ao teorema da decomposição ortogonal, que diz o seguinte: olha, se W é um subespaço de Rn e x é um vetor no Rn, a gente pode escrever x de maneira única como sendo a decomposição em xw mais xw ortogonal, onde xw é o vetor mais próximo a x em W e xw ortogonal é um vetor que está no subespaço ortogonal a W. Essa equação 1 aqui é chamada de decomposição ortogonal de x com relação a W, onde xw é a projeção ortogonal de x em W. Vamos ver agora o caso mais geral, em que eu não quero mais projetar x em uma reta, mas sim em um plano ou em um hiperplano. No caso do plano, a gente precisa de dois vetores linearmente independentes na base para poder gerar esse espaço W. Mas se a gente tiver três ou mais vetores, a gente diz que o espaço é um hiperplano. Tá? Então, no caso de m vetores, eu tenho um hiperplano de dimensão m, que eu estou chamando de W. E a matriz A vai ser a matriz cujas colunas são esses m vetores linearmente independentes que formam a base. Nota que eu não estou dizendo que esses vetores são ortogonais, não. Eles são simplesmente linearmente independentes. Para calcular a decomposição ortogonal de x em relação a W, a gente tem que seguir esses três passos aqui. Eu não vou provar aqui, mas eu vou tentar dar um pouco de intuição de onde aparecem essas matrizes. Né? Se o vetor x estivesse dentro do subespaço W, existiria uma combinação linear das colunas de A, dada pelos coeficientes de um vetor C, tal que AX é igual a C. Né? Em geral, quando a gente está falando de projeção, não é o caso. Né? Eu tenho que não existe o vetor C, tal que isso aqui seja verdade. Então, o melhor que a gente pode fazer é querer que a diferença entre esse vetor e esse vetor seja tão pequena quanto possível. Então, o que a gente faz é encontrar o C que minimiza essa diferença aqui. Tá? Sempre pensando em distância ao quadrado, né? E aí a projeção de x em W vai ser o argumento, na verdade, vai ser o argumento AC que minimiza essa diferença aqui. Tá? Bom, para encontrar esse argumento C, a gente vai ver que eu tenho que resolver A transposto A. Na verdade, eu vou pegar a equação ali de cima, né, A transposto C, e eu gostaria de igualar a x, e eu vou multiplicar por A transposto pelos dois lados. Então, eu vou ficar com A transposto A vezes C é igual a A transposto x. Diferente do sistema anterior, esse sistema aqui sempre vai ter solução. E isso aqui é uma matriz, né? Isso aqui é um vetor, posso chamar de B. E é daqui que surgem essas matrizes A transposto A e a matriz e o vetor B, que é o A transposto X. Bom, então o primeiro passo é justamente calcular essa matriz, esse vetor, e o segundo é encontrar o C que resolve esse sistema, tá? Vetor desconhecido. Esse sistema, como eu falei, é sempre consistente, então a gente escolhe uma solução qualquer C e chama a projeção de x em W de A vezes C. Pelo teorema da decomposição espectral, a projeção de x no subespaço ortogonal a W vai ser x menos xw. Tá? A solução, quando você encontra C, né, e substitui aqui na equação, a gente tem que C é isso aqui, tá? C é isso aqui. Então, A vezes C vai ser A vezes A transposto A inversa, vezes A transposto, vezes X. Bom, a gente pode querer provar que, por exemplo, esse XW ortogonal é um vetor que é ortogonal ao espaço W. Tá? Será que se eu definir XW dessa forma, o resto aqui, né, da minha decomposição espectral, decomposição ortogonal, XW mais XW ortogonal,
vai ser ortogonal ao subespaço W? Para isso, ele tem que ser ortogonal a cada um dos vetores que formam a base, né, desse espaço. Então, o que acontece? Se eu pegar esses vetores e transpô-los, colocar aqui, ó, V1 transposto, V2 transposto, até Vm transposto, e multiplicar pelo vetor xw ortogonal, cada multiplicação aqui, né, desse produto interno de V1 transposto com xw ortogonal tem que dar zero. Tá? Então, isso aqui tem que dar o vetor nulo. Como é que a gente faz para mostrar quem é essa matriz aqui? Né? Essa matriz é simplesmente o A transposto. Vamos ver se a gente consegue mostrar que A transposto vezes esse vetor realmente dá o vetor nulo. Tá? Então, isso é o que eu quero mostrar. Para isso, a gente faz A transposto vezes xw ortogonal, que vai dar... Quem é xw ortogonal? Vai ser x menos xw. Tá? Então, a gente tem aqui A transposto x menos A transposto vezes xw. Quem é xw? Olhando ali na fórmula, A vezes A transposto A inversa vezes A transposto vezes x. Isso aqui é uma matriz, isso aqui é a inversa daquela matriz. Então, esse produto aqui da matriz de identidade, portanto, eu fico com A transposto x menos A transposto x, que é o vetor nulo. Está provado aqui. Beleza? Então, a gente tem essa fórmula aqui para calcular a projeção ortogonal de x em um subespaço W, cujos vetores, né, que formam a base são as colunas de A. E se o nosso subespaço W fosse o próprio Rn? Nesse caso, a projeção de x em W seria o próprio x. Mas e se eu quisesse saber como é que eu represento x em função dessa nova base? Ao invés de representar na base canônica, eu quero que x seja um coeficiente A1 vezes o vetor V1 mais o coeficiente AN vezes o vetor Vn. Como é que eu faço para encontrar esse vetor de A's, né, que representa o x nessa nova base? Basicamente, o que eu quero fazer é mapear esse vetor x nesse vetor A, usando esses vetores, né, essa base V1, V2 até Vn. A gente chama isso de mudança da base canônica para uma base B, onde B é a base formada por esses vetores, né? Ele gera o Rn, e a gente vai chamar as coordenadas do vetor x em relação à base B, né, denotado dessa forma, por esse vetor A1 até AN, né, um vetor coluna. Para isso, a gente tem que resolver um sistema de equações lineares, e uma maneira de resolver esse sistema, né, seria... eu posso escrever esse sistema dessa maneira aqui. Né? Eu tenho aqui uma matriz, digamos que eu chamo aqui essa matriz de V. V vezes esse meu vetor aqui de A1 até AN vai dar o vetor x1 até xn. Então, seja V a matriz cujas colunas são os vetores da base. Para qualquer vetor x, a gente tem V vezes xb é igual ao vetor x. Portanto, para descobrir, para fazer a mudança de base, né, para a base B, basta eu multiplicar pela inversa de V dos dois lados. Então, se eu multiplicar aqui pela inversa de V e aqui pela inversa de V, eu tenho que a nova representação de x nessa base vai ser V menos 1 vezes x. Bom, como é que eu sei que V tem inversa? Né? V são n vetores linearmente independentes, porque eu estou dizendo que isso é uma base no Rn. Portanto, isso vai me dar uma matriz não singular, determinante diferente de zero, e ela possui inversa. Então, é trivial calcular a representação de x nessa nova base. O que acontece se a matriz V for ortonormal, se as colunas forem ortonormais?
Aí fica muito fácil, né, para a gente calcular esse vetor x, calcular esse xb. Porque se v for ortonormal, eu sei que a inversa é simplesmente a transposta de x. Então basta fazer uma multiplicação de matriz por vetor, eu não preciso inverter nenhuma matriz, né, e eu tenho a mudança de base. Voltando agora ao PCA, ele é considerado a mãe dos métodos para análise de dados multivariada, ou seja, para se entender matrizes estatísticas onde eu tenho muitos atributos. Vamos ver um exemplo de como é que ele faz isso. Nesse exemplo, a gente vai usar dados do DEFRA, que é o Departamento de Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais, da Inglaterra, onde a gente tem um consumo por gramas, por pessoa, por semana, de 17 tipos de comida, de alimento, em 4 países do Reino Unido em 1997. Então, aqui estão os dados, a gente vê os países, né, estranhamente estão representados nas colunas, e os alimentos, que a gente pode pensar como sendo os atributos, são as linhas. Então, esse 105 quer dizer que na Inglaterra, em 1997, uma pessoa consumia, em média, 105 gramas de queijo, né? Então, tem aqui vários outros alimentos. Bom, então agora está essa tabela aqui mostrada, né, por completo. E eu pergunto para você como é que a gente faz para analisar esses dados, né? Como é que você olha, e tem até umas barrinhas para ajudar aqui o nosso trabalho, mas será que existem correlações entre os países? Olhando assim de longe, né, esses gráficos são muito parecidos, né? Isso porque, claramente, o consumo de determinados alimentos, né, como cereais, ele é maior do que o consumo de, digamos aqui, coisas de açúcar, né, de confeitaria. Como é que a gente faz, então, para observar as correlações entre os países? Será que a gente plota todos de uma vez, usando pares variáveis? Vou pegar aqui cada par desse aqui e plotar os 4 países para ver onde é que eles ficam. A gente vai ter uma infinidade de gráficos e vai ficar realmente muito difícil dizer quais países são mais parecidos e quais são mais diferentes. Assim como nos exemplos que a gente viu lá no início, determinados atributos estão correlacionados. E o que a gente gostaria de fazer é encontrar não um atributo, né, mas uma combinação linear desses atributos, é como se fosse um eixo nesse R17, que explica, né, que captura a maior parte da variância dos dados. Esse eixo é chamado de primeira coordenada, primeira componente principal do PCA. O objetivo, então, relembrando, né, do PCA é identificar um novo conjunto de eixos, e esses eixos vão ser ortogonais, a partir dos dados. No primeiro passo, o PCA vai encontrar a primeira componente principal, que é a direção que maximiza a variância dentre aquelas 17 coordenadas. Após encontrar essa PC1, a gente vai projetar os dados nesse novo eixo. Como é que a gente vai fazer? Usando as projeções ortogonais que a gente acabou de falar. Então, basicamente essa PC1 é um vetorzinho, né? Um vetorzinho U, tá? E aí a gente pega aqueles pontos no R17 e projeta nessa reta e vai dar uma coisa desse tipo aqui. Observa que esse vetor U ele não é um atributo, não é um alimento especificamente. Ele vai ser um novo eixo, ele é uma combinação dos eixos cartesianos, né, que a gente tinha antes. Nesse eixo, a gente vê que o país de Gales, a Inglaterra e a Escócia estão mais próximos um do outro do que a Irlanda do Norte. Tá? Por que será que tem essa diferença? A interpretação desse eixo, a gente vai ver que é a seguinte: quanto mais para a direita você estiver, maior o consumo de fresh potatoes, né? Menor o consumo de frutas frescas e menor o consumo de bebidas alcoólicas. Então, a Irlanda do Norte estaria associada aqui a essas 3 características, enquanto os outros 3 países você consome menos batatas,
mais frutas e mais bebidas alcoólicas. A segunda componente principal, ela está representada aqui nesse outro eixo, né, o PC2, ela é ortogonal à primeira componente. Essa vai ser a direção de maior variância dos dados dentre as direções ortogonais a PC1. Então, uma vez que você decompõe aqui o X, né, os pontos originais, em a projeção na PC1 mais aquilo que não PC2, né, mas aquilo que é ortogonal a PC1, então PC1 ortogonal. A gente vai ver que para capturar aqui o resto dessa, o eixo que captura a maior parte da variação para esses pontos aqui vai ser o PC2. Então, de novo, o que a gente faz é projetar as coordenadas em PC2 e a gente obtém as coordenadas y desses pontos aqui. Tá? O x não mudou nada, né? Continua sendo o que a gente tinha visto no slide anterior, mas agora a gente consegue separar um pouquinho melhor os países que estavam próximos aqui. Além de encontrar as componentes principais, o PCA ele retorna informação sobre a contribuição de cada uma delas ao capturar a variância total dos dados. Então, a primeira componente principal, ela captura 67%. Tá? Se você combinar a primeira com a segunda, você captura 97% da variância dos dados. Isso quer dizer que aquilo que, só usando duas coordenadas, né, ao invés de usar aquelas 17, a gente consegue representar os dados mais ou menos com 97%, né, de precisão. A gente pode pensar dessa forma. A primeira, isso está relacionado, né, aos autovalores. A gente vai ver que está associado aos autovalores associados a essas componentes principais. E basicamente a gente obtém esse 67% pegando o autovalor associado à primeira componente e dividindo pela soma dos autovalores, que a gente sabe ser o traço de alguma matriz, né? E esse 97% então vai ser a soma desse autovalor com esse autovalor dividido pelo traço. Cada uma das componentes principais é uma combinação linear dos eixos originais, ou seja, dos atributos originais do conjunto de dados. Então a gente consegue olhar para a composição de cada uma dessas componentes. Por exemplo, a componente 1, né, representada aqui no eixo horizontal, ela tem uma grande participação aqui de fresh potatoes, né, e de soft drinks. E ele tem uma participação também grande, só que negativa, de frutas frescas e de bebidas alcoólicas. Já a componente 2, né, ela está representada aqui no eixo Y. Tem vários aqui alimentos que estão próximos de zero, né, mas, em geral, se tiver um consumo alto, né, de batatas, ele também vai ter uma componente 2 grande, né, e aí a gente consegue diferenciar da componente 1, porque eu vou ter uma componente 2 pequena se eu tiver um consumo muito grande de soft drinks, por exemplo. Eu vou interromper a aula de hoje por aqui e eu vou deixar a parte sobre fundamentos teóricos do PCA para a nossa aula da semana que vem. Até a próxima!